Ó, tem gente no Rio de Janeiro que tá em pânico. Por quê? Porque o Flávio Dino, a Polícia Federal, conseguiu aí dar o checkmate no caso Marielle. Nos próximos dias aí teremos o anúncio de quem são os mandantes de tudo, no máximo em algumas semanas, porque aí vai precisar aí do material comprobatório para quando anunciarem ter ali a prova por A mais B de quem foi, como foi, motivação, tudo mais. Ok, o que aconteceu? Aconteceu que a Polícia Federal conseguiu novas provas no caso Marielle e agora já tem como encurralar o assassino dela, que é o Rony Lessa, para que ele faça uma delação premiada. Para quem não sabe, a Polícia Civil do Rio de Janeiro praticamente se recusou a investigar esse caso. Essa investigação é um escândalo e vai ter uma investigação sobre a investigação do caso Marielle, viu? Aguarde. Como o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro praticamente não investigaram muito o caso, o Elcio de Queiroz, que era o motorista ali do Rony Lessa, que assassinou a Marielle, ou seja, um dos assassinos, ele estava preso, porém ele estava esperando o julgamento porque ele tinha ampla certeza de que ele seria absolvido. O Elcio de Queiroz acreditava que as provas contra ele não eram muitas e que ele estava ali preso preventivamente, aguardando o julgamento, né? Para quem não sabe, cabe a prisão preventiva porque é um crime aí, um assassinato. Não é um crime de colarinho branco que aí o cara é preso só depois da condenação. Não. Tá, ele estava preso e tudo mais, e esperando, ó, vai ter o julgamento e eu poderei ser aí absolvido ou vou pegar uma pena bem branda e vou acabar sendo solto. Porém, a polícia do Flávio Dino, a Polícia Federal, conseguiu tanta prova nos últimos 5 meses que quando chegaram para o Elcio de Queiroz, inicialmente ele não queria delação. Quando mostraram ao advogado dele as provas, falaram, epa, aí ferrou, vamos ter que falar aí com o meu cliente. Aí ele falou, ops, agora eu vou ter que confessar tudo mesmo, porque já tem as provas de que sou eu vou acabar preso de qualquer maneira. E aí, ali foi o momento que ele viu, se eu fizer a delação premiada, eu vou ficar menos tempo na cadeia do que se eu não fizer, porque são 2 assassinatos, tem um planejamento enorme por trás disso, tem muitos agravantes nesse crime, por ser um crime violento, por ser um crime aí com mandante e tudo mais, um planejamento longo, eu vou me ferrar nessa aqui. Um dos motivos dele ter feito a delação foi essa. Agora, o que acontece é o seguinte, o Elcio de Queiroz, ele conseguiu, saiu até matéria ontem no Fantástico, graças ao depoimento dele, a Polícia Federal conseguiu esclarecer tudo o que aconteceu no dia do crime. Só não ficou claro ainda se tinha o terceiro integrante no carro ou não, porque todos falavam que tinham, e agora esqueceram, de repente, do terceiro integrante do carro. Pois bem, inclusive muita gente aí acha que é um senhor aí meio lelé da cuca, um dos vizinhos ali do condomínio Vivendas da Barra, um dos vizinhos do Rony Lessa. Pois bem, o que acontece é o seguinte, agora, com as novas provas do Elcio de Queiroz, a polícia quer o depoimento do Rony Lessa. E o Rony Lessa já queria dar um depoimento para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que não estava querendo. Lembre-se, o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, ele fez alguma coisa ali que quando chegou nele a informação de que teria uma delação, parou a tratativa de negociação da delação dele. Inclusive, eu falei aqui ontem da delação da viúva do Adriano da Nóbrega, que era o chefe da milícia que matou a Marielle, o chefe do escritório do crime, essa também queria delatar e o Ministério Público do Rio de Janeiro, assim, incrivelmente negou a delação dela. Olha, uma pessoa que não é procurada por nada, ela não está sendo procurada, ela não tem condenação contra ela. Vai falar, eu quero entregar um monte de gente aqui, em troca eu quero proteção. E o Ministério Público fala, não, olha, porque vimos inconsistências. Pode até ter inconsistência aí no que ela falou, não sei, porque não veio a pública delação, mas tem ali um cheiro de que tem coisa errada na maneira como o Ministério Público está agindo. Tem ou não tem? Comenta aí, você quer um depoimento aí, uma delação premiada da viúva do Adriano da Nóbrega ou não? Lembre-se, Adriano da Nóbrega, aquele cuja ex-esposa, a que ele tinha antes dessa viúva, era ligada ao bicheiro Bernardo Belo, que é quem ali o Elcio de Queiroz apontou como sendo possivelmente um dos mandantes do assassinato da Marielle. Não sabemos se ele era o mandante ou se foi ele quem levou o serviço do mandante até o Rony Lessa, mas passou por ele ali a cadeia do crime, ou seja, ele está acima do Rony Lessa nessa quadrilha aí que matou a Marielle. Ou seja, você vê, peraí. Essa aí, ex-esposa, trabalhava para o Flávio Bolsonaro, foi denunciada por corrupção no esquema das rachadinhas ao lado do Flávio Bolsonaro. Ela e a mãe do Adriano da Nóbrega. Então veja que está tudo ali entrelaçado com a família Bolsonaro. E por isso o pânico. Porque chegando nesse pessoal aí, e a Polícia Federal dizendo, ó, foi fulano,
eu vou te falar. Dos nomes aí que estão circulando na imprensa, vai ser muito difícil não respingar em Jair Bolsonaro e na família Bolsonaro, principalmente no Flávio. Por quê? Porque todos os nomes aí de suspeitos têm ligações amplas com a família Bolsonaro. Não é assim, nossa, é um conhecido. Né? É gente assim com ligação. Você fala, ó, nossa, ó, o bicheiro lá era parceiro de crime do Adriano da Nóbrega. Olha, a ligação dos dois era da outra, da ex-esposa do Adriano da Nóbrega, que trabalhou com Flávio Bolsonaro. Aí você vê, tem ligação em tudo. Aí agora, o que a polícia descobriu é o seguinte, além das novas provas, de tudo mais, e da delação do Rony Lessa, que deve acontecer aí nas próximas semanas, a Polícia Federal descobriu que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não investigou direito o caso. Para você ter ideia, olha só, a Marielle foi morta no dia 14 de março. Ok. Se você não sabe, eu vou te explicar. Câmeras de segurança de prédios, de estabelecimentos, uma farmácia, uma padaria de bairro aí, geralmente gravam 3 dias. Às vezes gravam 5 dias, às vezes uma semana, uma ou outra grava 30 dias ou 90 dias. É raro um negócio assim, que grave muito tempo. Então, quando há um assassinato, a polícia, a primeira coisa que faz é, onde foi o assassinato? Aqui, câmeras da rua. Pelas câmeras da rua dá para saber para onde o carro foi, de onde veio, e aí dá para fazer o trajeto inteiro do carro, de onde ele saiu até onde ele foi depois do assassinato. Sabe o que a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez? Nada. Como assim, Thiago? Nada. Na rua que a Marielle morreu, tem mais de 20 câmeras de segurança. Mais de 20 câmeras! A polícia não pediu nenhuma dessas câmeras a ninguém. Aí sabe-se que passou em um centro de convenções, o carro passou em frente a um centro de convenções. A Polícia Federal foi lá, nesse centro de convenções, e falou, pô, vocês têm a imagem das câmeras? Como é um lugar grande, né? Aí eles falaram, não temos, mas na época a Polícia Civil veio aqui, não pediram as gravações, e um policial fez fotos com o celular dele do monitor aqui da gente. E aí, depois de um tempo, a gente já não tem mais, como não solicitaram que a gente retivesse ali a gravação, se perdeu. Quer dizer, a Polícia Civil podia ter feito o trabalho e não fez. Aí você fala, mas Thiago, deve ser que você, Thiago, é um bom investigador e você é que teve essa ideia. A polícia não tem ideia de fazer isso. Olha só, teve um assassinato de um bicheiro, que inclusive esse bicheiro aí do caso Marielle tá foragido por conta dele. Quando esse outro bicheiro foi assassinado, o que aconteceu foi o seguinte, a polícia queria realmente saber quem assassinou o bicheiro. Por algum motivo não era para ter matado aquele cara e a polícia foi atrás. Tanto é que, veja, o Bernardo Bello aí tá foragido. Aí o que acontece? A polícia imediatamente foi revirar as câmeras. Aí quando se vê a investigação, o que tem ali, quando tem uma investigação, tem ali os pedidos feitos a juiz, pedidos da promotoria, você vê todas as diligências feitas. O que tem de pedido de câmera são centenas de pedidos de imagens de câmeras, de requisições de imagem de câmera, disso, daquilo, para traçar de onde veio o carro, até onde foi. Aí você fala, peraí, o que a mesma polícia, que em um caso, quando quer achar, vai lá e olha, nossa, investiga tudo, no outro caso nem pedir as câmeras. Estranho. Só que a Polícia Federal também descobriu o seguinte, que veja, a Polícia Federal teve acesso a toda a investigação. E a Polícia Federal descobriu que a Polícia Civil quebrou ali os sigilos telefônicos do Rony Lessa pouco tempo depois do assassinato e viu que no dia do assassinato ele fez várias ligações. E a polícia não foi investigar para quem ele ligou. Para quem será que o assassino, ele era o suspeito do assassino, para quem será que o assassino ligou na noite do assassinato? Irrelevante. Pô, pra que quer saber para quem ligou? Melhor que não saibamos. E aí o que acontece? Muitos desses milicianos, esses bandidos, eles usam telefones, eles usam um celular geralmente mais velho, que eles pegam qualquer celular barato para usar uma vez ou duas e jogar fora. E aí se passam meses, passam anos disso, muitas dessas provas já sumiram. E aí fica assim, peraí, mas agora não dá, porque você tem que pegar pouco tempo depois. Quanto antes, melhor. Se a polícia tivesse investigado logo, teria chegado no assassino e nos mandantes, pelo visto, aí em menos de um mês. Ah, nossa, foi um crime perfeito. Não foi, nem um pouco perfeito esse crime do caso Marielle. Mas tá longe de ser um crime perfeito.
Você vê que 5 anos, com um monte de prova que já foi destruída aí pelo tempo, a Polícia Federal conseguiu aí encurralar um dos assassinos a delatar o outro, e o outro que também já estava meio querendo delatar agora, com mais provas ainda contra ele, está encurralado aí para delatar. Já chegou no nome aí do bicheiro aí, ligado aí ao Adriano da Nóbrega, com elos aí também com Flávio Bolsonaro, que é apontado aí como um dos chefões aí do esquema que matou a Marielle. Peraí, 5 anos depois, imagina se no dia 14 de março à noite, o dia que a Marielle morreu, a polícia não tivesse querido investigar já, vamos investigar agora. Tendo as câmeras, tendo todos os registros de celulares, onde estava quem, podendo quebrar os sigilos já na hora ali das pessoas que são suspeitas. Não. E sem as queimas de arquivo, porque 4 pessoas ligadas ao caso Marielle morreram no meio do caminho. Um dos principais aí que poderiam falar sobre o caso, que é o Macalé, que era que foi quem levou o serviço desse bicheiro ao Adriano da Nóbrega, ao Rony Lessa, foi assassinado, foi queima de arquivo por conta do caso Marielle. Aí você vê, peraí. Então agora a Polícia Federal, o Flávio Dino vai dar um checkmate total. A Polícia Federal vai enquadrar o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro de tal maneira que eu vou falar, é capaz de ter uma intervenção lá, porque a coisa tá feia. O que se diz é que esse assassinato da Marielle é a pontinha de um iceberg. Porque são dezenas de assassinatos que a polícia do Rio de Janeiro não está investigando de propósito. Porque ali tem gente ligada à polícia, que são milicianos, envolvidos. Os milicianos fazem assim, o modus operandi de milicianos que agora está sendo implantado em São Paulo. Em São Paulo de maneira pior que no Rio de Janeiro, viu? Porque em São Paulo é um miliciano profissional que está no governo. No Rio de Janeiro eram governadores aí corruptos. Em São Paulo é um profissional. O que está acontecendo é o seguinte, os milicianos fazem o seguinte. Primeiro, as milícias estão dentro da polícia, então a polícia começa a fazer operação contra facções criminosas. A partir do momento que fazem operações e as facções vão se enfraquecendo em determinados locais, estratégicos, obviamente, a milícia começa a fazer acordo com outras facções ou com a facção que a própria polícia está ali acabando. Por quê? Porque o que a milícia quer é roubar os negócios da facção ou se atrelar aos negócios das facções criminosas. É isso. E aí o que acontece? As milícias começam a fazer negócio de gatunete, começam a fazer negócio com outras coisas, e aí fica um jogo meio de gato e rato dos traficantes que podem ali trabalhar sem serem incomodados, mas quando a polícia pega, vai extorquí-los. Quando não pega, não faz a extorsão. É isso. Esses milicianos... é toda a polícia? Não, são os milicianos. E aí, o que acontece? Quando uma facção criminosa faz alguma coisa que eles não gostam, eles vão lá e matam todo mundo, fazem chacina, fazem tudo. Em São Paulo aí está acontecendo. Muitas vezes, próprios membros da facção criminosa fazem alguma coisa para falar, olha, foi provocado, porque um bandido fez não sei o quê. E aí quando você vê, nossa, mas um bandido matou um policial, saiba, quase sempre o policial era um policial que não era da milícia, ou era alguém que ia denunciar, ou era alguém que era da milícia e traiu a milícia, ou era alguma coisa que a milícia não queria esse cara, por algum motivo, ou porque ele era honesto demais, ou porque brigou com alguém, alguma coisa assim. Quase sempre, muitas vezes não. E isso acontece sistematicamente no Rio de Janeiro. E aí você vê, nossa, e é por isso que esses assassinatos não são nunca investigados. E aí assassinato de policial, assassinato de advogado, assassinato de bicheiro, assassinato, aí você vê uma vereadora, aí você vê, tem casos como o da Marielle que você tem certeza que ela estava fazendo algum trabalho que incomodou muita gente, ou que alguma coisa da atuação política dela incomodou essas pessoas. Tem casos de gente aí, como um bicheiro mata o outro para roubar o espólio dele, que é ali os locais onde ele fazia os negócios sujos deles. Tem negócio de miliciano matando outro miliciano para roubar também os negócios sujos deles, porque eles exploram caça-níquel, eles exploram bingos. Então tudo isso acontece no Rio de Janeiro e tá um negócio, um faroeste. Então tem lá a cidade, as suas pessoas vivendo a vida normal, uma violência enorme e, além dessa violência enorme, tem esses grupos criminosos aí brigando entre si e, assim, impregnados no poder público. E você vê que até o governador aí ajuda a encobrir, o atual governador. Você vê aí um senador da República envolvido, você não consegue falar do caso sem falar de um senador da República, você vê o ex-presidente. Também aí, o cara é o assassino vizinho do presidente e vizinho do filho do presidente. E tem elos aí com o outro filho do presidente. Você fala, caramba, ex-presidente, né? Graças aos céus e graças a nós aí, que fizemos muita campanha para isso. Mas olha,
Você vê, agora a Polícia Federal vai pra cima de todo mundo. Flávio Dino vai pra cima de todo mundo. O Flávio Dino vai pegar ali esse meio das milícias no Rio de Janeiro, mas olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Então prepare-se, viu? Prepare-se que aí eu vou falar, né? O caso Marielle é para os próximos dias ou próximas semanas. Isso aí das milícias é para os próximos 2, 3 anos. Prepare-se, porque o Flávio Dino vai pegar de jeito. A giripoca vai piar, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, porque ó, vai ser um processo longo aí de luta contra essas milícias. E agora o que acontece é o seguinte, eles vão se impregnar em São Paulo. Já está acontecendo neste exato momento, viu? E em São Paulo pior, viu? São profissionais ligados com igrejas evangélicas, vai ficar um negócio bem pior. Peço aí sua inscrição. Falou!